Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos estudar um pouquinho, não é mesmo? Hoje separei alguns livros aqui para a gente conversar um pouco sobre a palavra Umbanda. Então, tiveram ao longo da história aí várias definições, várias ideias, né, sobre essa palavra que, né, denomina essa religião, essa forma de religiosidade tão brasileira, né, tão autêntica da nossa cultura, e que, assim como a nossa cultura, né, que tem múltiplas origens, existem também múltiplas aí possibilidades do significado de Umbanda e também da origem da Umbanda, que são coisas diferentes, né? O que a gente pode significar de uma palavra e a sua origem, né, são tratadas de forma diferente, tá? Então vamos lá, pessoal, sem enrolar muito, né? Porque o tempo do vídeo corre. Então, queria trazer primeiro aqui o livro Umbanda de Todos Nós, né? Do Mate Silva. Esse livro aqui é um clássico, né? Da Umbanda Esotérica. E ele traz aqui uma ideia, né? Da Umbanda, da palavra Umbanda, tendo origem no alfabeto adâmico. Então, essa ideia de alfabeto adâmico, a gente vai ver que dentro da tentativa de explicar o idioma de Umbanda, o idioma não, a origem da palavra Umbanda, muitas vezes se recorreu a esses idiomas antigos, a idiomas míticos de povos também míticos, que não existe, assim, digamos assim, uma comprovação arqueológica, científica a respeito disso, mas existe uma cultura, digamos assim, ou existe um conhecimento esotérico dentro dos grupos iniciáticos da existência, né, desses alfabetos antigos, ou até de uma forma simbólica, tá? Então, essa palavra adâmico vem de Adão, né? E, obviamente, falando do quê? Dos primeiros homens, dos primeiros seres humanos que habitaram a Terra, tá? Muito disso, né, o Mate Silva se inspirou nessa obra aqui, o Arqueômetro, né, de Saint Ives, e ele, nessa obra aqui, ele vai falar sobre vários alfabetos, né, e de como eles se conectam, né? Então é uma obra de cunho mais esotérico, tá? E aqui ele vai falando do alfabeto adâmico, né? Então ele era composto, né, dessas formas geométricas e tal. Então ele tira muito daqui. Esse livro ele trata, né, basicamente disso e de alguns outros assuntos, mas basicamente é isso, né? E a gente vê que a Umbanda esotérica, né, pós Mate Silva ali, depois Rivas Neto, eles bebem muito, né, desse conceito, dessa forma aqui, né, de ver e de alinhar as coisas, né? Então aqui você tem várias letras, né, em vários idiomas. Você tem o hebraico, né? Deixa eu pegar aqui a lapiseira. Então, as letras latinas aqui, e aqui você tem esse alfabeto, que seria o adâmico, né? Na verdade ele está aqui, ó. Seria essa letra aqui, né? E você tem no latim, você tem no hebraico, né? Então, as correspondências, cores, né? O planeta correspondente, nota musical. Então, ele fazia esse alinhamento. Então, muito da compreensão da Umbanda esotérica vem disso. E aqui o Mate Silva, ele vai, a partir daquilo, né? Ele vai juntando aqui, né? Porque ali ele fala de cada letra, né? De cada fonema. E ele vai trazendo aqui essa ideia, né? Então ele traz aqui, ó, essa figura, né? Que é formado através desse alfabeto, né? Linguístico adâmico. E ele vai falando aqui o A1 seria equivalente ao Om, né? Aquele mantra, né? Indiano que a gente conhece, tá ligado ao chakra coronário. E que significa aqui, ele traz essa significação, né? Deus ou Supremo Espírito, né? Então seria essa a palavra A1, né? Que daria a origem a uma corruptela do de Umbanda, né? Depois viria o círculo, né? Correspondente, né, a U ou V no alfabeto adâmico,
né, que ele corresponde ao A simples e ao ponto, correspondendo ao M ou no citado alfabeto, né? Então, essa aqui é a formação da palavra A1. Depois nós temos a segunda linha, né, que seria a linha encerrada no círculo, servindo-lhe de diâmetro, que é formada graficamente pelo B, né, ou BA, do adâmico, ou no ariano, cuja correspondência é A ou AN, ou BAN, que significa, né, conjunto, princípio, ligação. Então você vê que ele pega esse círculo, ele pega esse traço, né? Daí ele vai colocando essas ideias, né? Daí depois tem aqui a terceira linha, que corresponde ao A e o D, que seria o Adan, né? Que seria aquela ideia que a gente viu ali no arqueômetro do princípio Adão e Eva, né? Acho que eu esqueci de mencionar isso, né? Mas aqui a gente observa, né? Aqui nós temos a palavra Adão, Eva, né? E as duas palavras juntos, né? Que seria Adama, né? E daqui vem a ideia de adâmico, né? O alfabeto adâmico. Então, esses aqui são, né, as 5 letras fundamentais desse alfabeto, que significam isso aqui, né? Que seriam a origem de tudo, né? Adão e Eva e tal. Então, é uma ideia mais mística, né, pessoal? Mas traz aí algo interessante, né, para a gente estudar. Eu sempre digo o seguinte: a gente tem que ser aberto a ler, a estudar, a refletir sobre aquilo, né? Mas a gente não precisa tomar aquilo como uma verdade absoluta. São possibilidades que a gente vai trabalhando, vai estudando e vai tentando entender. Então ele vai seguindo aqui e ele chega, né, a esse símbolo aqui, né? E ele diz que é igual a Deus, conjunto e leis, né? Então, aquele primeiro, né, o A1, que representa Deus, né? Depois a gente tem o traço aqui, né, que traz essa ideia de princípio, ligação ou conjunto, né? E daí a última parte ali, né, que seria o final, né, o da, que significa lei. Então, ele traz essa síntese aqui, conjunto das leis de Deus. Adão, Eva, lei, né? Então, tem essa ligação, né, com essa ideia primitiva ou primeira do mundo. Eu acho bem interessante. Eu acho que talvez isso aqui não seja algo realmente histórico, no ponto de vista de que existiu mesmo esse alfabeto e tudo isso aí precisa ser mais pesquisado, estudado, né, pelos historiadores e pelos arqueólogos, mas como algo simbólico eu acho bem interessante, né, trazer essa ideia que a Umbanda representa esse conjunto de leis, né, conjunto de leis divinas, tá certo? Então mais para frente a gente vai ter Umbanda, Proto-Síntese Cósmica também. Eu acho um excelente livro também de Umbanda esotérica. E aqui a gente vai ter o Rivas Neto, né, que vai dar continuidade a esse trabalho do Mate Silva, né? E aqui ele vem só confirmando mais ou menos, né, afinando um pouco mais, né, dentro do texto aqui ele aprofunda mais, né? Mas basicamente ele traz aqui, ó, a Umbandan, conjunto sagrado das leis ou conjunto das leis divinas. Tá certo? Então, a gente vê que vai tendo esse alinhamento, né? Porque eles né? Seguem essa linha da Umbanda esotérica, tá, pessoal? E a gente vai ver aqui mais pra frente, eu vou falar de outro livro aqui, que é essa palavra Umbandan dessa forma, na verdade, ela é bem mais antiga do que esses livros, né? Da Umbanda esotérica e tal. E aqui nós temos aquele livro, né? Que eu já falei com vocês, Umbanda Essa Desconhecida, do Feraldi aqui. E aqui ele vai colocar um pouquinho diferente, né? Ele coloca que seria a origem da antiga Aupran, né? E daí ele já mergulha um pouco mais fundo, né? Não que esses outros livros também que eu citei aqui de Umbanda Esotérica não citem isso também, né? Aqui está um pouco mais simplificado, digamos assim. Mas isso aqui teria origem na Atlântida, né? Seria aonde essas línguas mais antigas, né? Elas estavam presentes, né? Ele vai citando aqui outros povos, outras línguas também, né? Mas no final ele diz aqui, ó,
Umbanda, que no idioma sagrado dos deuses, o Devanagari, quer dizer a luz divina. Então aqui ele já coloca um pouquinho diferente, ele coloca como a luz divina. E daí, pessoal, um livro que eu sempre recomendo para quem quer entender melhor a religião de Umbanda e sua história, né? Porque para quem quer entender a religiosidade de Umbanda precisa entender um pouco da história da Umbanda, porque a Umbanda ela não nasceu pronta, né? Ela ainda está em desenvolvimento, então uma religião aí com 100 anos, 100 e poucos anos, então é muito nova, né? É muito recente. Então, várias outras religiões que nós temos no mundo aí que são consolidadas, né, como o catolicismo, né, o budismo, o próprio espiritismo, né, já tem aí mais de 150 anos, mas todas essas religiões, elas estão ainda em formação, né, constante, então estão sempre sendo renovadas. Então, a gente vê dentro da Igreja Católica, né, que existe um histórico mais próximo, né, da nossa cultura e tudo, como houve mudanças, né, como todos os papas que entram acabam trazendo uma evolução para aquela religiosidade. Então, isso ocorre em todas as religiões. A Umbanda também, né, ela vem trazendo a sua história. Então, é um livro que eu recomendo bastante, tá? Não é o foco falar sobre a história de Umbanda, existem outros livros também, né? Mas esse aqui é um livro que eu acho muito bom. É do Alexandre Comino, tá? Se chama História da Umbanda. Ele pega muito recortes, né, de outros livros de Umbanda antigos, e ele vai fazendo uma leitura sobre isso. Então, é um livro muito interessante. E aqui ele tem um capítulo inteiro só para debater sobre essa questão da palavra Umbanda. Então, eu recomendo muito ler esse capítulo inteiro. Começa aqui, né? Mas eu vou dar umas pinceladas aqui só para, né, a gente reforçar nosso estudo. Mas eu recomendo muito ler esse capítulo aqui, né, com calma e tudo mais. Eu não vou fazer o estudo inteiro do capítulo, né, porque senão ficaria muito longo o livro, né? Mas ele vai trazendo diversos autores, né, que vão falando, né, sobre como, né, eles compreendem essa palavra, né? Então ele começa já com um estudo aqui sobre, né, a origem africana da palavra Umbanda, que é a mais provável, tá, pessoal? Não podemos nem dizer que é a mais provável, é a verdadeira origem da palavra, tá? Mas isso não quer dizer que o significado da palavra seja exatamente o que a palavra significa. Por quê, pessoal? Porque o significado das palavras muda com o passar do tempo. Então, nós vamos dando outros significados para aquela palavra. Por mais que na sua origem, né, ela tinha um significado X, Y, Z, tá? Mas é interessante a gente ver esse início da palavra, né, da onde ela vem, para a gente compreender, né, por que a palavra hoje é de uma forma ou de outra. Então aqui ele traz, né, essas palavras que existem, né, dentro do idioma Kibundo, né, e ele traz aqui algumas outras palavras que colaboram, né, com o entendimento. Por exemplo, aqui, o Congo quer dizer arte de caçar. E o Mukongo é caçador, né? Veja que interessante. Umbanda, arte de curar, é isso que significa a palavra, né, no idioma quimbundo. Aqui, Quimbanda, curandeiro, né? Veja que interessante. E já na cultura, aqui no Brasil, né, se transformou em outra religião, a Quimbanda, né, que tem uma outra, digamos assim, visão um pouco diferente da Umbanda e tal, né? Então, mas você vê que a palavra Umbanda quer dizer arte de curar, né? E a Quimbanda, curandeiro. Então, vê que interessante. Eu acho que isso aqui traduz muito o que é a Umbanda, né? Por muito tempo, a Umbanda, ela se focou muito nessa questão da cura mesmo, né? Lá na década de 20, de 30, de 40, né? Até recentemente, né? As pessoas tinham muito pouco acesso à saúde. Aí no médico era muito caro, né?
a estrutura pública de saúde era muito mais precária do que hoje em dia, apesar de hoje ainda estar muito deficitária, né? Mas antigamente, isso lá na década de 20, 30, isso era muito mais difícil. Então, você ir num terreiro de Umbanda, onde gratuitamente você recebia um atendimento dos guias, das entidades que te receitavam lá um banho, um chá, né, que podia te curar, te trazer um alívio da tua dor. Então, eu acho que isso aqui se encaixa muito, que é a Umbanda, né, a arte de curar. Ele fala outras palavras aqui dessa origem, né? O Momba, que seria preguiça, né? O Kamba, amizade, né? Undando, né? E assim por diante. Então isso é só para mostrar, né? Que esse vocábulo, né? Ele tem essa origem. E daí ele vai trazendo aqui as interpretações, porque uma coisa é a origem da palavra, outra coisa é a interpretação da palavra, né? Então você vê João de Freitas, né? Ele vai interpretar aqui Umbanda, né? Como primeira faculdade, ciência, arte, ofício, negócio. Você vê que colabora um pouco com a ideia aqui de arte, né? Arte de curar. Então, ele bota aqui que o seria referente a isso, né? E tem a ver com divindade desconhecida, né? Gênio, humano, nem divino, né? E assim por diante. E ele diz que ele tirou essa referência desse livro aqui, de 1894. Então, seria a explicação que tem nesse livro, né? Mas ele discorda e diz que acha que vem do tupi, né? De uma palavra chamada umbamba. E assim vai, pessoal. Ele vai trazendo aqui várias ideias, né? O Diamantino Coelho, né? Ó, de 1941. Ele já vai trazer o quê? Vai trazer aquilo que a gente estava falando agora há pouco ali, né? Da ideia da... Aqui, ó. A Umbanda, né? E aqui ele já bota que a origem é sânscrita, né? Então você vê ali, eles diziam que a origem era do adâmico, outras... E aqui já o sânscrito. Por quê? Segundo ali a ideia do arqueômetro, né? O sânscrito, ele bebeu desse idioma original adâmico. Então, por isso que o sânscrito ainda traz, assim como algumas línguas indígenas, né? Como o Tupi-Guarani, eles trazem ali algumas palavras, algumas fonemas, né, desse idioma que eles chamam de adâmico, como referência ao primeiro idioma, não que ele fosse com esse nome, né, mas aqui teria uma origem no sânscrito. Ele coloca aqui, ó, princípio divino, luz irradiante, fonte permanente de vida, evolução constante, né? E assim vai, pessoal. Aqui, ó, a Marta Justina, em 1941, ela vai colocar aqui, ó, que Umbanda quer dizer grandeza, força, poder, Deus, né? Umbando, que são corrupela de verdadeira palavra, né? Diz o Espírito. Ela diz que o pai Joaquim de Luanda, né? Que é um guia que assiste ela, vai dizer aqui que é um bando de espíritos, né? É um grupo de espíritos. Então você vê que essa ideia também ela vai aparecer algumas vezes. O Tavares Ferreira aqui, ó, vai colocar, ó, o vocábulo de Umbanda, né, conhecido desde a mais remota época, né, significa fraternidade, ó, fraternidade. E aqui cita de novo os hindus aqui, né? Então tinha uma ideia muito forte assim de relacionar a Umbanda com essas religiões hinduístas e tal. Talvez por uma falta de conhecimento na época, né, das origens mais africanas, né? Alguns vão defender que havia uma tentativa, né, de afastar a Umbanda de tradições mais africanas. Então é um debate que existe, né? É um debate que vale a pena a gente acompanhar também e refletir sobre ele. Então Alfredo Alcântara aqui, né, vai trazer aqui mais várias ideias sobre isso e assim vai, tá pessoal? Então aqui, ó, Luizo Fontanelli, né, que é muito conhecido aí pelos seus livros também polêmicos, né, que em 1940 ele traz a palavra Umbanda, diz que é na luz de Deus, né, ou luz divina. Então a gente já viu, né, alguém mais ali para trás falando sobre luz também, né. E é um capítulo bem extenso, né, e bem mais detalhado, né, que eu tô só dando uma folhada, né, pessoal. Então aqui, ó,
esse Silvio aqui em 1950, né, no Alquimia de Umbanda. E esses livros, a maioria, pessoal, isso aqui se só encontra com colecionador, né, porque são muito raros, né, de se encontrar em sebo, uma coisa assim, a maioria já não são mais, né, vendidos e tudo mais. Tem, coloca aqui, ó, Umbanda como um é o Pai, Ban é Filho e Dá é Espírito Santo. Você vê que ele já tem uma grande influência aqui do cristianismo, do catolicismo, né? E faz dessa forma, né? Que mais pra frente a gente tem aqui, ó, Umbanda vem um de banda, né? E um significa um mais banda, né? Um significa Deus, né? Na linguagem oriental, mais uma vez aí se referindo ao Om, né? E banda significa legião, exército, né? Ou grupo, né? Então, de novo, aquela ideia, né? De um e banda, né? E assim vai, pessoal. Oliveira Magno. E ele vai aprofundando. Eu vi que o vídeo já tá ficando longo, né? Eu não quero ir muito para frente, né? Aqui a gente já falou, né? Do Roger Feraldi, da Umpran, né? Então, que ele fala do Ramatiz, qual que é a ideia do Ramatiz. E assim vai, pessoal. E aqui no final ele vai concluindo, né, aqui a própria opinião dele, aqui trazendo a ideia de que provavelmente a origem da palavra realmente vem, né, do Quimbundo, né, ou do Kikongo. E aqui ele traz, né, o Zélio de Moraes, né, pessoal. Conhece aí a história do Zélio de Moraes. Nesse livro aqui ele também vai falar muito disso. Que organizou a religião de Umbanda, né. Então, segundo a história do Zélio de Moraes, lá em 1908, ele originalmente ele estava chamando de Alabanda, né? E Alá era referência a Deus. Então, trazia essa ideia, né? Tinha algum mentor espiritual ali que era de origem muçulmana, né? E lembrando, né, pessoal, que muitos escravos, negros escravos que vieram da África, eles eram muçulmanos, tá? Então não há nenhuma estranheza nisso, tá? Então o Alá e Banda, né, que seria Deus, né, e Banda seria, né, todos nós. Depois ele teria passado para a Umbanda, né? Então aqui traz também dentro dessa ideia mais antiga mesmo, essa palavra Umbanda, né? E finalmente Umbanda. E o significado seria Deus comigo ou Deus conosco, né? Alá Deus, né? Banda todos nós, né? A um Deus, um Deus. Então, pessoal, acho que eu gosto muito também dessa explicação. Acho ela simples. E eu acho que conversa um pouco com a origem da palavra também, que seria o ato de curar, né? E essa cura espiritual, ela vem de Deus, né? Ela provém de Deus. Então, como sendo Deus, né? O único, onipresente, onisciente, onipotente e tudo mais. E a banda somos todos nós. Então é um agrupamento, né? É aquilo que a gente se reúne. E isso é corriqueiro na Umbanda. A gente fala, qual é a sua banda, né? Qual é a banda desse caboclo? Qual é a banda desse preto velho? Então faz muito sentido isso, tá certo? Mas também eu gosto bastante da ideia mais esotérica, né? Com várias aspas, né? Infelizmente, existem algumas deturpações, né? Algumas ideias mais preconceituosas que vai do autor e tudo mais. Então, aí eu respeito a opinião de cada um, mas não é a minha opinião, né, pessoal? Mas é interessante, né? O conjunto das leis de Deus, porque traz uma ideia da lei de Umbanda, né? Que é outra coisa que é muito mencionada dentro da Umbanda, né? A lei de Umbanda, né? O que é essa lei de Umbanda, né? Então é algo que muitos autores tentaram ao longo da história da Umbanda, né? Escrever livros e mais livros, né? Falando sobre a Umbanda, né? Sobre o universo, né? Sobre quais seriam esses fundamentos da religião, né? Os fundamentos da religião de Umbanda. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado.
ficou um pouco longo o vídeo, né? E alguns vídeos vão ficar um pouco mais longo porque a gente só dá uma pincelada por cima de alguns assuntos e eles já acabam sendo, né, um pouco mais, deixando o vídeo um pouco mais longo, né? Mas é necessário. E a minha ideia aqui não é trazer uma aula nem nada disso. É comentar um pouco como eu faço meus estudos, né? Eu vou pegando vários livros. Tenho muitos outros livros ali de Umbanda, né? Mas não dá tempo da gente falar de tudo, né? E indicar para vocês algumas obras e mais, né, o mais importante é trazer a curiosidade para que vocês mesmos possam pesquisar, né? Tem a internet aí, várias dessas obras vocês conseguem achar, né? Trecho delas na internet e vários vídeos, né? Nas comunidades aí do YouTube e de outros canais, né? Que vocês possam encontrar mais conhecimento sobre isso, tá bom, pessoal? Espero que estejam gostando. E fiquem todos com Deus, com nosso Pai Oxalá, com todos os orixás, com todas as divindades, com todos os anjos, com todos os guias e mestres espirituais. Axé a todos vocês.